Opa, seja bem-vindo a Perguntas e Respostas 1, né? Essa é a primeira live de perguntas e respostas do aquecimento da Masterclass e um nome típico que eu trouxe foi Almoço com Rajão. Então, você vai ver aqui uma série de perguntas e que talvez seja uma dúvida sua, seja um problema que você passa e eu vou estar respondendo, podendo te ajudar indiretamente, né? E se você quiser mais sobre o que você está buscando, vem participar dessa live 12h37 todos os dias aqui no meu Instagram, tá? Eu vou falar com o pessoal aqui, já pegar as primeiras perguntas, já tá umas perguntas aqui anotadas, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos ao Perguntas e Respostas. É um prazer ter vocês aqui comigo e como está, né, o tema da live é perguntas e respostas. Então, pergunte aí a sua dúvida, né? Faça uma pergunta, o que você está buscando, o que você está com dificuldade. Eu tenho algumas perguntas aqui também anotadas. Eu vou dar preferência então aqui para vocês agora. Se vocês não falarem nada, eu vou estar respondendo aqui algumas perguntas, algumas dificuldades que me mandaram por e-mail, certo? E que me mandam diariamente. Então vamos lá. Tem alguma pergunta aí que você quer que eu responda? Me manda porque a hora é agora. Senão eu vou responder aqui uma que eu anotei. Pode ser a sua também, né? Mas vamos lá. Elane Baixão pergunta: pode comer milho cozido? Pode. Milho é um alimento, né, natural, né? Tem um pouco de carboidrato, mas também tem fibra. Então você pode comer milho cozido sem problema nenhum, tá bom? Não tem problema você comer milho cozido, desde que seja buscando sempre um alimento mais natural. Milho cozido, né? Uma batata doce, um inhame, sei lá, uma batata inglesa, sempre buscando por esse tipo de alimentos. Bom, vou deixar aqui vocês colocarem perguntas, vai colocando perguntas que vocês querem saber, as suas dificuldades, tá? Não precisa também só perguntar, posso comer isso, posso comer aquilo. A sua dificuldade, qual é a sua dúvida? O que está impedindo você hoje de emagrecer? Deixa aí que eu vou respondendo algumas perguntas que eu anotei aqui, né? Algumas dificuldades que as pessoas geralmente enfrentam, né? É uma dificuldade meio que padrão. Então vamos lá. A Márcia me mandou uma pergunta da seguinte coisa: a dificuldade dela é deixar de comer doce. Muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de deixar de comer doce e é por conta disso que elas não conseguem emagrecer ou então têm uma grande dificuldade de emagrecer. E qual é o grande lance das pessoas que têm essa dificuldade e não conseguem emagrecer por isso? Geralmente está envolvido com uma má alimentação ou uma má frequência de alimentação, uma rotina, né, que é negligenciada. É uma pessoa que não come direito, certo? É uma pessoa que não come direito. O que é não comer direito? É uma pessoa que come aleatoriamente. Ela come o almoço, né? Ou então ela toma um cafezinho com açúcar no café da manhã, ela come um almoço lá, o que tiver, né? E aí belisca uma coisinha no lanche da tarde e aí vem jantar à noite. E aí, de repente, essa vontade de doce ela vem à noite, ela começa a comer um monte de doce à noite. É muito comum isso porque as pessoas à noite é onde elas relaxam, né? A maior parte das pessoas que estão aí trabalhando, o que que elas vivenciam a realidade? Acorda, né, vai trabalhar, chega à noite, é o momento que ela está relaxando, que ela baixa a poeira, baixa aquela tensão e aí ela quer relaxar. E como a alimentação dela não é lá essas coisas, ela busca uma fuga, né? E aí a vontade também está muito mais acentuada. Então ela vai lá e recorre ao doce, que o doce traz um conforto, o doce traz uma sensação de bem-estar, ele relaxa. Então a dificuldade de largar o doce, né? E você não precisa largar o doce, você só precisa diminuir esse doce. A dificuldade é você talvez esteja com uma rotina alimentar comprometida. Então, como que você resolve isso? Bom, comece a se alimentar pelo menos 4 vezes ao dia. E dentro dessas alimentações, dessas refeições, o que que você tem que fazer? Comer, né, de forma nutritiva. Então, em vez de você tomar só um cafezinho ou beliscar só um biscoitinho no café da manhã, come ali um omelete de ovo, um ovo mexido com queijo, né, algumas frutas com iogurte.
dá sustância, traz sustância nessa sua alimentação, nessa sua refeição. E aí você vai no almoço, né? O que você vai fazer no almoço? Você vai comer um prato que vai te trazer saciedade. Arroz, um feijão, né? Eu falo arroz e feijão porque é um padrão. A maioria das pessoas gostam disso. Então um arroz, um feijão, uma proteína, bastante salada, bastante legumes. Isso vai trazer sustância, saciedade. E aí, nesse momento, também tem pessoas que adoram comer uma sobremesa, come ali um pedacinho de chocolate, come uma fruta, né, come uma paçoca. Então veja, você está se alimentando de forma correta. E aí você chega ali na parte da tarde, o lanche, come ali uma fruta com uma oleaginosa, né, um amendoim, uma castanha. E aí à noite você repete o seu almoço, você janta. Ou então você não tem tanta fome na janta, come um omelete, né, toma uma vitamina, não sei. Mas o que eu quero mostrar para você é que você precisa se alimentar. Se você tem grande dificuldade, né, com compulsão, talvez você não esteja se alimentando corretamente. Está tudo envolvido na alimentação como um todo, certo? Vamos lá, eu vi que mandaram uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. A Luísa perguntou, para pessoas que têm lesão no joelho, pode fazer caminhada de manhã e à noite? Luísa, tudo vai depender da sua condição, né? Eu não sei qual é o grau da sua lesão, né? Mas, assim, se você consegue fazer caminhada de manhã e à noite, não tem problema nenhum, certo? Agora, se você começa a fazer caminhada de manhã à noite, e aí primeiro dia, terceiro dia, quarto dia você está tranquila, só que você começa, de repente, a aumentar esse volume, né? Aumentando, de repente, o tempo, né? Ou a intensidade, você começa a dar passadas mais rápidas, aonde vai te gerar mais impacto, e você começa a sentir dor, aí você já tem que reduzir. Então é importante você prestar atenção naquilo que você está fazendo. Se você hoje não consegue fazer, então é porque não é bom. Tudo vai depender da sua condição e da sua situação, certo? Talvez essa lesão seja tão ínfima que caminhar não vai ser o problema. Agora, correr vai. Então, se você consegue caminhar de manhã e à noite e não sente dor nenhuma, já faz isso há 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e está tranquila, então não tem problema, certo? Vamos lá. Dá dicas de como engordar também. Tudo bem. Como que você quer que você quer, né, sobre engordar? É importante vocês entenderem, pessoal. Eu sei que existem pessoas. Eu falo muito de emagrecimento, né? Porque eu converso com pessoas que querem emagrecer, mas ao mesmo tempo eu vejo que pessoas também querem ganhar massa muscular, que querem engordar. E você tem que entender, você que quer engordar, né? Que quer ganhar massa muscular, você tem que entender uma coisa. Pá, vamos lá. Acho que voltou. Voltou? Acho que voltou. Seguinte, a proposta, né? O que eu trago aqui dentro do meu Instagram? Qual é o meu método? Qual é o meu conceito, né, de emagrecimento, ganho de massa? Eu trago aqui os fundamentos. Os fundamentos e os princípios. Então, se você começar a entender, né, se você começar a enxergar o que eu estou falando para uma pessoa que quer emagrecer, você vai entender que é o mesmo que você tem que fazer para engordar. Por exemplo, eu acabei de citar aqui um exemplo, né, onde a pessoa ela tem grandes dificuldades com doce. E isso impede ela de emagrecer. Por quê? Porque ela come muito doce. Ela não consegue largar o doce. E o que acontece com a pessoa, por exemplo, que quer engordar? Ela tem grandes dificuldades de engordar, de ganhar o que? Massa muscular. Por quê? Porque ela não consegue se alimentar direito. Eu recebi uma pergunta dessa, foi ontem. Uma seguidora falou, eu quero engordar, eu quero ganhar massa muscular. E aí eu falei, olha, a coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é comer de 4 a 6 vezes ao dia. Por quê? Porque a fase de engordar, a fase de ganhar massa muscular, né, é você consumir mais e gastar menos. E a fase de emagrecer é você consumir menos e gastar mais. É o oposto, apenas isso. Né? A pessoa que quer engordar, ela tem que consumir comida, ela tem que comer. E aí eu comecei a conversar com ela e ela falou, olha, eu não malho, eu mal consigo subir uma escada, eu já fico cansada, eu mal consigo subir uma ladeira, já fico cansada, eu não me alimento direito, eu só como besteira. Então tá aí. O que ela tem que fazer? Começar a seguir uma rotina, preste atenção, o meu método é baseado nisso. Né? O meu método é baseado nisso. Para quem
tá me acompanhando aí, que eu venho falando do meu método, né, que é o meu treinamento online, que constitui sobre uma tríade, e é por isso que se chama tríade do emagrecimento, ele se constitui principalmente numa rotina. Independente se você quer emagrecer ou quer engordar, você tem que ter uma rotina. Uma rotina para acordar, né? O horário que você acorda. Qual horário que você acorda? Se você quer tanto que emagrecer ou engordar, se você acorda cedo, você tem a possibilidade de fazer um exercício logo de manhã. Se você quer engordar, você tem a possibilidade de comer mais durante o seu dia. A pessoa que acorda 10 horas da manhã e vai dormir ali 10 horas da noite, 11 horas da noite, quiçá meia-noite, ela tem um tempo curto. Como que ela vai comer 6 refeições durante o seu dia? Então, é só você prestar atenção na questão dos princípios e dos fundamentos. Segue tudo que eu falo. Então, se eu estou falando de emagrecimento, você tem que tirar, então você só tem que aumentar. Mas o que realmente faz a grande diferença é você ter uma rotina. Tenha uma rotina, construa essa rotina. Como que você constrói? A partir da sua frequência alimentar. Então, se você come 2 vezes hoje porque você tem grande dificuldade de se alimentar, né, você não tem fome, comece aos poucos, bota 3 refeições. E aí você vai construindo isso. Certo? Vamos lá. O Fernando perguntou, Lucas, fala um pouco sobre como usar a whey no café da manhã para quem quer emagrecer. Whey protein, né? Whey protein, ela pode ser usada em qualquer hora do dia. Né? Whey protein é uma proteína, né, em pó, de alto valor biológico, ela tem um valor muito bom nutricional, e ela é a mesma coisa que um ovo, uma carne, né, um peixe, ela é uma proteína, rica em proteína. Então, ela só tem uma questão, ela é prática, você bate e você toma, certo? Então, assim, você pode usar em qualquer hora do dia. Posso usar café, almoço e janta? Pode. Posso usar 5 vezes ao dia? Pode. Só que não é aconselhável, por quê? Porque dentro da sua nutrição, você tem que diversificar esses alimentos. Então, o whey protein, eu, por exemplo, gosto de utilizar como uma forma de praticidade. Né? De manhã tem gente que treina de manhã. Talvez seja o seu exemplo. Você vai lá, acorda e logo depois você vai treinar. Então, você tem que ter uma alimentação mais prática, mais rápida, que vai te dar tempo. Né? Você não vai precisar cozinhar, parar para comer. Então, o que você pode fazer? Como que você pode usar? Simples. Bate o whey protein, né? Você pode bater ela pura, você pode bater ela com leite e tomar. Simples. Você pode misturar ela numa vitamina e tomar, né? Se você come ali um sanduíche, pão com ovo não, desculpa, até pão com ovo, né? Você pode colocar ali 2 ovos, quer aumentar a quantidade proteica da sua refeição, você toma o whey protein junto, né? Mas vamos dizer que você come só o pão, ou só o pão com queijo, não sei, e você quer aumentar a oferta proteica daquela refeição, come o pão, toma o whey. Não tem problema. A grande importância é você ingerir. A forma que você vai ingerir, a forma que você vai misturar, não tem problema. Você tem que ingerir. Certo? Então, pode ser usado de qualquer forma. Você pode misturar com a vitamina, você pode misturar com leite e tomar, pode misturar com água e tomar. Não tem mistério. Certo? Vamos lá. Quero perder 10 quilos. Vamos lá, a Luísa perguntou aqui, pode comer ovos no lanche da tarde e na janta também? Pode. Não tem limite, pessoal. Você pode comer ovo o dia inteiro, você pode tomar whey protein o dia inteiro, você pode comer uma fonte só o dia inteiro, pode comer batata doce e frango o dia inteiro, pode comer arroz e carne o dia inteiro. A questão é, isso não é aconselhável, não porque você não vai emagrecer, ou não porque você vai engordar, não. É porque você tem que ter uma diversidade alimentar. Você tem que comer vários tipos de alimento para quê? Para você ter uma maior oferta nutricional. Mas se você quiser comer ovo, cara, 3 vezes ao dia, beleza. Eu, por exemplo, como ovo de manhã. Meu café da manhã, eu como ovo no meu lanche da manhã e eu como ovo às vezes no lanche da tarde. Então eu como 3 refeições com ovos. E geralmente dá 10 ovos ao dia. 10 ovos inteiros eu como durante o dia. Tem gente que vai olhar, caraca, você come 10 ovos? Nossa, meu Deus. Qual o problema? É um alimento, né? Tá dentro da minha dieta e não tem problema nenhum. Entendeu? Então, não fique presa a essas coisas, né? Se pode repetir, se... Esquece. O foco é se alimentar adequadamente. Se alimentar adequadamente. Você gosta de comer ovo? Come ovo. Só busque, pelo menos na janta e no almoço, né?
você botar uma carne, né, um frango, um peixe, dá uma alterada, uma mudada nisso, tá? Mas não tem problema não. Vamos lá. Obrigado, Lucas, você descomplica. Valeu. Eu sempre treino de manhã em jejum. Como alguma coisa, passo mal no treino, fico enjoada. Tem muita gente que passa por isso, né? E o que eu gosto de fazer? Vai treinar em jejum. Se você treina bem em jejum, se você se sente bem, vai embora, continua. Né? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Treinar em jejum eu acho maravilhoso. Eu já treinei muito tempo em jejum, tive grandes resultados em jejum. Entendeu? Então, assim, é uma particularidade. Você tem que encontrar aquilo que é melhor para você. Esse é a grande sacada que eu trago aqui para vocês. Esquece, eu falo sempre o seguinte. O meu lema é. Eu tenho alguns lemas aqui, eu não sou muito de falar. Eu tô até suando que eu esqueci de ligar o ventilador. Deixa eu ligar aqui o ventilador. Vamos lá. É o seguinte, eu tenho alguns lemas e eu quero que você comece a seguir esses lemas quando você começar a se perguntar e ficar com dúvidas. Primeiro, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Isso aqui acaba com o teu perfeccionismo. Ai, mas eu preciso disso. Ai, mas eu ainda não tenho isso. Ai, mas isso. Ah, aí você nunca faz. Você está sempre esperando o momento certo, perfeito para você começar. Então, vamos fazer um negócio? Quebra o perfeccionismo e faz. Feito é melhor que perfeito. Ponto. O outro é, elimine os ruídos. Elimine os ruídos. Está entrando no processo de transformação e esse processo ele é qualquer coisa na sua vida. Quer passar num concurso público e está entrando numa fase de estudo? Elimine os ruídos. Está entrando num processo de emagrecimento? Elimine os ruídos. Voltou? Esse despertador aqui está me matando. Acho que entrou. Me falam aí se tá tudo certo. Tá entrando num processo de ganho de massa? Elimina os ruídos. O que é ruído, Lucas? O que é ruído? Ruído é tudo aquilo que te tira atenção. Ruído é o excesso de informação que você tem. Ruído é aquilo que faz você pensar, caramba, mas será que eu estou fazendo certo? Caramba, será que eu não tenho que fazer isso porque é melhor? Porque eu estou vendo aqui uma pessoa falando que é bom? E aí, qual é a dica que eu dou para você para eliminar os ruídos? Siga 3 pessoas que estão fazendo sentido para aquilo que você está buscando. Então, se você está buscando emagrecimento, né, você está me seguindo, siga mais 2 pessoas que falam, de repente, a mesma língua que eu, que segue um conceito que nem o meu. Porque se você segue uma pessoa que fala muito bem de low carb, eu sou uma pessoa que não sou muito, assim, eu não sigo um low carb, né? Eu acho que low carb não funciona. Então, eu vou falar que low carb não funciona e a outra pessoa vai falar para você o seguinte, low carb é a melhor dieta do mundo. Você vai ficar nesse conflito de informação. E não tem certo e errado. Eu tenho os meus conceitos, eu tenho a minha metodologia, eu tenho os meus resultados com a minha metodologia e a pessoa X também tem. Então, não existe certo e errado, bom e melhor. Né? Ou bom e ruim. Não existe. Cada um, né, vai fazer de acordo com o que, enfim, aprendeu, né, achou melhor. E aí você tem que se identificar. Você tem que se identificar. Tem muitas pessoas que começam a me seguir. Por quê? Porque elas falam, cara, eu já tentei de tudo. Eu já me restringi, eu já fiz vários tipos de dieta e eu não consigo emagrecer. Você está sendo uma pessoa que está sendo uma luz onde você está falando que é possível eu não restringir meus alimentos, que eu gosto. É uma forma bem prática de ser feita e tranquila de fazer, de emagrecer. Então agora está fazendo sentido o que você está falando. E caramba, eu estou tendo um resultado. Isso é eliminar os ruídos. E hoje o que mais tem é ruído. O que mais tem. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso esses dias. Eu hoje estou estudando muito marketing digital. Eu estou estudando muito marketing digital. E, por acaso,
Eu já comecei a estudar marketing digital há 2 anos. E eu comecei estudando uma pessoa. Eu comecei estudando por uma pessoa, né? Um cara que fala sobre marketing digital. Depois de 2 anos eu rodei. Eu comecei a ver outros caras, eu começava a me conectar, e aí eu comprava curso, comprei treinamento, gastei uma fortuna. E tá tudo bem. Só que hoje eu voltei pro mesmo cara. Que eu comecei. Um aprendizado, experiência. Mas veja, eu fui me deixando levar pelos ruídos. Eu fui me deixando levar. E quando você vai se deixando levar, você muitas das vezes você vai ter um grande aprendizado? Vai. Uma grande experiência? Vai. Mas você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Hoje você está aqui, de repente, né, acompanhando as minhas lives, os meus conteúdos, começando a colocar em prática e tá já tendo micro conquistas. E aí você chega lá, daqui a uma semana você vai ver alguma coisa, ou então algum amigo seu vai chegar, caramba, eu fiz isso. Aí você vai lá, caraca, então é isso que eu preciso. Aí começa a fazer. Aí você para de fazer tudo aquilo que você aprendeu comigo e começa a fazer uma coisa nova que alguém nada a ver falou pra você, porque deu certo com ele. E você acha que vai dar certo com você. Aí você largou algo que você estava começando a plantar para plantar algo novo, que você nem sabe se vai dar certo. Aí você perde mais tempo. Entende? Então, cuidado. Elimine os ruídos e comece a fazer. Feito é melhor que perfeito. Dica para quem está acima do peso e vai começar a treinar. Comece devagar. Não vá com sede ao pote. Essa é a melhor dica que eu tenho para você. Não vá com sede ao pote. Comece com uma frequência de 2 vezes a 3 vezes por semana na academia. Caramba, Lucas, mas eu tô super motivado, super animado. Cara, eu quero fazer todos os dias. E se puder, eu ainda faço uma outra atividade numa outro horário do dia. Calma. Eu sei que você consegue, eu sei que você está motivado. Mas deixa eu te contar uma coisa. Leandro. Por que você tem que ir com calma? Porque você nunca treinou, você está com sobrepeso. Né? Talvez, não sei, né, se você já treinou, mas se você está parado e está voltando a treinar, talvez você esteja um tempo sem treinar. E acontece que o seu corpo está meio que dormindo. Né? Ele nunca treinou, ou já está muito tempo sem treinar. Ele está um corpo destreinado. E quando você começa a treinar, quando você começa a fazer força, você começa a colocar essa massa aí, né, todo esse corpo em movimento, você começa a sentir uma coisa. Você começa a sentir as dores inflamatórias que aquilo que você está fazendo, principalmente musculação, traz. Quanto mais você treina, menos descanso você dá para o seu corpo, que está destreinado. Mais dor você sente, mais cansado você fica. E não é só um cansaço físico, não. É um cansaço mental. E eu digo para você, eu digo assim, com total convicção, 75% das pessoas que desistem de uma academia é porque começou com sede ao pote. Ela mal treinava, ela mal se exercitava e ela começou a academia todos os dias. Aí sabe o que acontece? Começa a ficar com muita dor. Começa a ficar irritada, começa a falar assim, caraca, cara, eu tenho que passar por isso tudo. Essa dor aqui que eu não consigo nem mexer o braço. Eu não consigo nem sentar. Eu tenho que me apoiar em tudo para sentar porque é uma dor muito forte. E aí ela desiste. Ela sente tanta dor e o resultado é tão pequenininho. Talvez você nem vai ver resultado nas primeiras semanas, mas em compensação à dor, você vai sentir muita dor se você não tiver uma periodização, né? Um planejamento melhor. Então comece aos poucos. Vai 2 vezes. Comece para a primeira semana, cara, eu vou 2 vezes na semana. Faz 2 vezes. Mesmo que você esteja bem, mesmo que você esteja motivado, tenha paciência. Tenha paciência.
Às vezes as pessoas não têm resultado porque elas não têm paciência. E aí elas jogam tudo pro alto e desistem. Paciência é a chave. Você tem que trabalhar isso. Vamos lá, se tem mais alguma pergunta aqui. Se não, tem mais pergunta aqui para eu responder. Tem uma pergunta aqui que eu vi, que inclusive é o que eu estava falando. A Sônia me mandou essa pergunta, essa dificuldade que ela passa. Já fiz tanta dieta e nada de resultado. Eu já fiz tanta dieta e nada de resultado. Se você já fez tanta dieta e nada de resultado, comenta aqui pra mim, se você já passou por isso. Por que as pessoas fazem tantas dietas e não têm resultado? Ou talvez até tem resultado, mas não sustenta aquele resultado. Acontece que não é só a dieta. A dieta é um dos meios que você vai conseguir chegar onde você quer. Mas antes de você começar, né, a executar uma dieta propriamente dita, né, o que é uma dieta em si? O que eu considero uma dieta? Dieta, na verdade, é tudo aquilo que você come, né, num período de 24 horas. Isso é o termo de dieta. Tá? Tudo aquilo que você come num período de 24 horas, né, no seu dia, é uma dieta. Então você faz dieta para engordar, você faz dieta para emagrecer, você faz dieta para se tornar obesa, você faz dieta para ficar com diabetes, você faz dieta para se tornar saudável, enfim, né? A gente faz dieta naturalmente. Mas o que eu considero assim o termo dieta? Eu faço todos os tipos de dieta e não emagreço. O que eu considero, né, esse termo de uma forma mais específica? É você entrar num protocolo, né, numa estratégia, onde você tem toda uma regra a ser seguida. E tudo que existe uma regra, né, tudo que tem um protocolo, tem o que pode e o que não pode. E quando você... É igual você deixa um animal solto e depois você prende esse animal. Né? É a mesma coisa você pegar um animal que vive solto e você prender esse animal. Como ele vai se comportar? Ele vai se comportar de uma forma específica. E a mesma coisa a sua dieta. Hoje você faz uma dieta que é aleatória. Você come o que você quer, na hora que você quer, na quantidade que você quer. Você está solta, você está solto. E aí você chega e fala, olha, eu quero emagrecer. Né? Passaram-se, sei lá, 5 anos, 3 anos, 10 anos, você vivendo dessa forma livre e solta. E aí de uma hora para outra, no estalar de dedos, você fala, olha, agora eu vou fazer uma dieta zero carbo, dieta da sopa, dieta da proteína. Veja, você estava tanto tempo, tantos anos vivendo de uma forma e agora você quer simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu quero mudar da água para o vinho. E não adianta. Por quê? Porque você vai estar tendo que se enquadrar num padrão que você não vai se enquadrar agora. Existe um processo. Existe um processo. Isso é a vida. Quando você nasce, quando você é uma criança e você está num processo de desenvolvimento, olha, você se desenvolve, olha a palavra, o termo, isso é a vida, isso é natural, é a natureza. Você vai se desenvolvendo, você nasceu, né? Até você nascer teve uma série de coisas que aconteceram, que foram se desenvolvendo, que foram acontecendo, para você sair de um pequeno embrião para você se tornar um bebê. Você começa a crescer, você começa a desenvolver ossos, músculos, órgãos. E aí você chega no momento que você começa a abrir o olho, você começa a falar, você começa a caminhar, você começa a se movimentar até você andar. Ninguém nasce andando. Ninguém nasce andando. E não vai ser por isso que você vai começar da noite para o dia seguir um protocolo dietético. Não adianta. É isso. É por isso que você não consegue. Porque você quer nascer e andar. Você não quer respeitar
todas as fases até chegar no processo de andar. Você quer nascer e andar. Então, quando você entende que existe um processo, que existe fases, já fica mais claro. Bom, legal. Então, se eu já fiz todos os tipos de dieta, eu não consegui ter resultado? Não é assim. Isso está óbvio. Então, como que é? Como que funciona? Tem uma fase. Qual é a fase? Você começar a, de leve, começar a cercar a sua vida. Você começa a cercar a sua vida. Você começa a dizer não, mais não para a bebida. Você começa a dizer mais não para os doces, para o biscoitinho. E você vai se adaptando a esse ambiente novo que você se encontra. Depois que você se ambientar, você traz mais o cercado para próximo de você. Então você vai começar a comer mais saudável. Você vai ter escolhas melhores. Veja, você está num processo de desenvolvimento. E aí sim, quando você começa a ter mais controle, você já moldou a sua realidade, aí você pode falar, olha, agora eu vou tentar um jejum intermitente, agora eu vou tentar uma dieta cetogênica, agora eu vou tentar uma dieta low carb. Quando você entra nessa fase de testar, é porque você já moldou tudo. E aí você vai tentar, você vai ter muita mais segurança e menos dificuldade. Talvez o jejum intermitente não vai servir para você e você já vai reparar isso nas primeiras semanas. Tá tudo bem, isso aqui não funciona para mim. Talvez vai funcionar. Né? Você vai testar uma dieta cetogênica, você vai falar, cara, a dieta cetogênica, não, tô longe, não funciona, eu gosto de carboidrato. Eu sou um cara que não funciona com dieta cetogênica. Eu gosto de carboidrato. Então, dieta cetogênica eu passo longe, eu não tento. Já várias vezes já tentei, já fiz de tudo e não consigo. Esquece. Dieta cetogênica, eu cortei da minha lista. Então é isso, você tem que entender que tem fases, é um processo, e você precisa ter comportamentos em cada fase, em cada processo para você evoluir, para você conseguir encontrar algo que você vai conseguir fazer de forma mais tranquila, de forma mais fácil, para você ter resultado. Vamos lá, Fernando perguntou aqui, Lucas, fala um pouco sobre déficit calórico. Como sabemos que estamos em déficit para emagrecer sem exagerar? Já que a ideia é manter uma rotina, alcançar o resultado e manter. Legal. Então a gente está falando de déficit, né? Isso é uma pergunta muito mais específica. Você está aprofundando, né, num processo. Então eu já vou entender que você já está um pouco mais avançado. Você já passou pela primeira etapa. O que é a primeira etapa? Começar a comer de forma mais saudável, tirar o açúcar, tirar as besteiras, né? Você já está mais alinhado com o que você quer. Legal. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você já está na segunda fase, né? Vou botar números aqui para a gente entender melhor. A segunda fase é, tá pesando os alimentos? Ponto. Você tá pesando os seus alimentos? Você sabe exatamente quanto você está comendo de cada alimento? Essa é a segunda fase. Não tem como eu falar de déficit calórico, do quanto que eu tenho que comer, se você não sabe nem quanto você está comendo, se você já não está com o hábito de pesar os seus alimentos. Porque déficit calórico é gastar mais, consumir menos. Talvez eu não vá ter uma certa noção de quanto eu gasto, tá tudo bem. Mas eu posso ter a total noção do quanto eu estou ingerindo, porque é uma matemática. Se eu estou consumindo 1 quilo de arroz, eu vou estar consumindo tantos de carboidrato, tantos de caloria. E aí por aí eu consigo me basear. O gasto calórico, eu não consigo ter uma exatidão. É uma aproximação daquilo que a gente entende, né, de cálculo de gasto calórico. Mas não tem como ter uma exatidão. Não tem. Agora, na dieta já tem como a gente ter uma proximidade ali dos 100% de quando você está ingerindo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você passa para a segunda fase, que você quer encontrar o seu déficit calórico, você quer saber se está evoluindo, é pesa os seus alimentos. Pesa os seus alimentos. E aí, quando você começa a pesar os seus alimentos, você começa a registrar. Né? E aí você pode usar aplicativos que contam calorias. Né? Tem um monte aí na internet, é só você botar no Google. Aplicativos que contam calorias. Começa a registrar lá as suas refeições, a quantidade que você come de cada alimento. Então você está, café da manhã, estou tomando um whey protein,
200 ml de leite e uma banana. Né? Pesa essa banana dá quanto? Ah, dá 70 gramas, né? Porque varia. Cuidado também com isso. Ah, eu como uma banana. Que banana? Banana da terra, banana prata, banana nanica, né? Ah, banana prata, tá. Essa banana ela tem várias formas, né? Tem uns cachos que estão menores, maiores, então pesa esse alimento para você ter exatidão. E aí você vai lá e bota, olha, a banana deu 85 gramas, beleza, bota lá. E aí no final do dia você vai chegar e falar, olha, deu 2.500 calorias, no outro dia deu 2.600, no outro dia deu 2.700. E teve um dia que eu comi menos, deu 2.000, legal. Então você já está tendo uma base do quanto que você está consumindo, né, de uma forma mediana ali na sua semana. E aí o que você começa a fazer para ver se você está tendo resultado? A primeira coisa que eu sempre falo é, tira foto. Essa é a forma mais próxima da realidade, tá? Para você saber sua evolução. Esquece peso. Peso é parâmetro. Peso é parâmetro. Foto é o que vai te dizer se você está evoluindo ou não. Segunda coisa, roupa. Bota uma roupa que você não está conseguindo vestir. Deixa ela guardada e comece tente colocar ela daqui a 30 dias. Certo? E aí você tirou foto, é um registro de como você está hoje, você botou uma roupa. Se você quiser deixar com mais coisas para você utilizar como critério de avaliação, você pode fazer medidas, né? Vai lá, pede para alguém avaliar você, circunferência, né, da cintura, da parte do tronco, do braço, enfim, você pode fazer isso, né? Só que tem muita gente que não tem essa rapidez, né? Não é algo prático. Foto eu tiro aqui agora e acabou, né? Roupa eu boto aqui agora e acabou. Então é rápido, é fácil, é prático e é eficiente. Legal? Então você vai chegar, vai tirar vai registrar essas coisas, né? E aí você vai chegar e vai falar, olha, então agora entra o plano de ação. Veja que eu estou trazendo o meu método aqui para você. Ali falei de alimentação, estou falando agora do plano de ação. Qual é o plano de ação? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar por 2 semanas comendo 2.200 calorias. Eu não posso passar disso. Eu tenho que todos os dias consumir essa quantidade de caloria. Tá? Então todos os dias você vai comer 2.200. Talvez na média que você encontrou, quando você pesou ali os seus alimentos, você registrou, você estava consumindo uma média de 2.500. Né? Aí você falou assim, bom, eu vou diminuir um pouquinho aqui, né, porque eu já estou comendo isso há um tempo. Aí você está consumindo 2.200. Todos os dias você consome 2.200. Quando passar 15 dias, você vai tirar uma foto e vai tentar colocar roupa. Aí na foto você vai ver, bom, o que aconteceu? Vai ser a avaliação. Vestiu a roupa, entrou? Não entrou? Vai ser a avaliação. Se entrou, você emagreceu. Então está funcionando. Você já encontrou, já tem o deadline ali, né? O point de chegar e falar, olha, 2.200 é a quantidade calórica para o que eu estou fazendo hoje, o suficiente para entrar em déficit. Mantém. Olha, não teve resultado nenhum, não está entrando a roupa, então 2.200 ainda está alta. Baixa mais, baixa 200 calorias, 300 calorias no máximo. Não precisa baixar mais que isso. Então isso requer uma análise, isso requer um planejamento, isso requer uma rotina, isso requer uma alimentação. E talvez você não esteja com paciência para fazer isso, talvez você não vai conseguir fazer isso porque talvez você possa se perder, talvez você não saiba como fazer. E aí é onde eu falo, em vez de ficar gastando dinheiro com suplemento, peça, invista no acompanhamento. Peça alguém para te acompanhar, invista ali, você vai economizar tempo, você vai economizar energia e você vai ganhar mais dinheiro com isso. Você quer ver um exemplo? Olha que legal, deixa eu ver se eu salvei aqui. Caramba, não acredito. Eu acho que eu apaguei. Nossa senhora, eu acho que eu apaguei a foto. Poxa. Foi hoje, tá nos meus stories. Depois dá uma olhada nos meus stories aí. Tá nos meus stories. O cara que me procurou aqui pra seguir o meu método.
para seguir o meu método e em 10 dias ele perdeu 10 dias ele perdeu 3 quilos e ontem ele teve uma festa, né? Um encontro, não sei o que foi. Inclusive eu até falei dele aqui, usei o exemplo dele, foi acho que no sábado. No sábado eu falei sobre pensamentos sabotadores. Tá travando, pessoal? Tá travando muito aí? Me confirma se tá travando. 2 pessoas falaram que tá travando. Me fala aí se tá travando. Se mais alguém tá travando aí, tá tendo dificuldade de acessar. Mas, deixa eu continuar aqui. Talvez possa estar travando só na casa de vocês dois. Mas vamos lá. E aí eu falei dele, né? Falei que ele tinha me perguntado sobre sair, se ele podia beber, não sei o que. Enfim. Eu sei que ontem ele bebeu só água. E ele mandou uma mensagem: Lucas, eu ainda saí da festa, do local, com a conta mais barata. Quer dizer, ele ainda economizou dinheiro. Então, assim, o que eu tenho a dizer pra você? O que eu tenho a dizer pra você? Eu tô dando aqui todos os pilares, tudo que você tem que fazer. Eu, quando comecei, né, eu não tinha tanta informação assim como eu pelo menos dou hoje para as pessoas, né? E existe todos os tipos de informação. Se você entrar hoje no Google e botar dieta de tal caloria, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta de jejum, você vai encontrar todos os tipos de dieta, qualquer coisa que você quiser. Acontece que você não tem um direcionamento. E o direcionamento é aquilo que vai te trazer, que vai te levar para onde você quer. Então você pode, é o que eu sempre falo, você pode ficar consumindo meus conteúdos, entrando nas minhas lives e colher os conteúdos e colocar em prática. Você vai ter resultado. Eu tenho um seguidor aqui que perdeu 12 quilos só seguindo aquilo que eu passava. Consumiu todos os meus conteúdos, todos. Ele assistiu todos os vídeos. Diariamente ele estava aqui nos meus stories, pegando. Até isso exige um investimento de tempo, de constância. Lá, consumindo. Ele perdeu 12 quilos. Isso levou aproximadamente, aí, acredito que uns 3 a 4 meses. Se ele tivesse pago para alguém, ou para mim, não sei, para começar a guiar ele teria conseguido economizar energia e tempo e ter um resultado muito mais afinado, direcionado para aquilo que ele queria. Então, assim, você pode hoje, cara, é uma dica que eu hoje mesmo invisto sem pena naquilo que eu estou buscando. Como eu falei aqui anterior, né? Hoje eu estou estudando marketing digital e não tenho pena, eu invisto. Porque me traz aceleridade. Eu tenho um grande resultado. Se não fosse o meu estudo, hoje eu não estaria aqui passando conteúdos para vocês. Porque eu não saberia fazer uma live, eu não saberia como produzir conteúdos para uma live, eu não saberia como que eu vou ajudar você. E hoje eu estou colhendo esse fruto, eu estou ajudando você. Eu estou trazendo conteúdo para você. E esse é o meu propósito, ajudar quem está querendo ser ajudado. Então, cuidado. Eu sei que às vezes a gente tem medo, né? Eu tenho medo também. Eu comprei um curso que me doeu o bolso. Eu tive medo de comprar. A minha esposa que falou: "Você quer isso? Então compra". E eu falava: "Mas como que eu vou pagar isso? Meu Deus, é muito caro". Ela falou: não se preocupe como você vai pagar. Isso vai vir. Compra. E sabe o que aconteceu? Todo mês eu pago ele numa boa. E já me trouxe muito mais resultado. E tudo aquilo que eu conquistei já pagou o curso. Então, pegue isso e reflita. Isso é para tudo na sua vida. Vamos lá. Lucas, eu percebi uma coisa. Mesmo em déficit calórico treinando, estava aumentando o meu percentual de gordura. Quando mudei a estratégia, comecei a ver resultado. Acredito que foi isso. Olha, tem uma coisa. Se você estava engordando, você não estava em déficit calórico. Ponto. Isso é fisiologia. Ponto. Isso é fisiologia. Acho que ela botou aqui, ó.
Percebi que não basta contar calorias, tem que contar nutrientes. Déficit calórico não adianta a pessoa consumir produtos cheios. Com certeza. Eu concordo com você, né? Eu concordo com você. Concordo plenamente. O princípio básico do emagrecimento, ele vem com déficit calórico. Mas é óbvio que o déficit calórico, não adianta eu ficar em déficit calórico e ficar consumindo açúcar, gordura, pizza. Desculpa, mas quem faz isso é uma pessoa ignorante, né? Porque quando eu falo de emagrecimento, eu falo de saúde. E eu sei que ficar comendo pizza, contando caloria da pizza, do hambúrguer, não é saudável, certo? E emagrecimento é muito mais que déficit calórico. Emagrecimento é nutriente, é desinflamação, desintoxicação. Então, assim, eu concordo com você. Eu concordo com você. Mas isso aí a gente já está falando de uma outra etapa. Você está falando de uma outra etapa do processo de emagrecimento. Que essa etapa aí, por exemplo, né, quando eu falo de contar calorias, é uma forma bem superficial. Não tem como eu adentrar aqui dentro do emagrecimento em 1 hora. Se eu fosse falar do emagrecimento mesmo, eu ia ter que ficar falando 10 horas. Porque tem vários tópicos, tem várias coisas, é muito complexo. Eu falo aqui muito superficialmente. Entende? E aí, assim, cada pessoa é uma pessoa. Então eu também não posso adentrar dentro de uma coisa que talvez não vai adiantar para você, mas vai adiantar para o outro. Só que tem as premissas básicas, né? Emagrecimento é déficit calórico. Consuma menos que você emagrece. As pessoas engordam por quê? Porque elas comem demais. Elas comem demais. E aí, se você começa a comer mais limpo, você vai tender a comer menos. Então você emagrece. Ou então, se você começa a reduzir a quantidade que você come de besteira, você vai emagrecer. Por quê? Porque vai entrar o déficit calórico. Você falou aqui, por exemplo, de glúten, né? Glúten. As pessoas falam o quê? Glúten emagrece. Tirei o glúten da minha vida e emagreci. É claro. Talvez você comesse 5 pães por dia. Aí você fez o quê? Tirou o pão. Por quê? Porque você ouviu que o glúten engordava. Aí você fez o quê? Tirou o pão. Você tirou tudo que tem pão, que tem glúten na sua vida. Cara, naturalmente você vai estar reduzindo o quê? Caloria. Caloria. Ah, mas o glúten, ele traz inflamação. Tudo bem. Ele traz inflamação em excesso. Ele traz inflamação em excesso. Eu, por exemplo, né, como coisas que eu gosto, que são pequenas porções, um chocolate, um sucrilhos, um leite condensado, e sou saudável. Tenho baixo percentual de gordura. Eu tenho uma dieta totalmente flexível. Eu como aquilo que eu quero. E sou um cara extremamente saudável. Então não é o alimento, é o quanto você come desse alimento. Primeiro. Não é o glúten que te engorda, não é o glúten que te mata, é o quanto você come de glúten. Não é o açúcar, é o quanto você come de açúcar. E eu gosto de quebrar esses paradigmas, porque isso aí é muito conceito de médicos especialistas em não sei o que, e fala glúten não pode, lactose não pode. E aí tem um monte de gente aí gorda, deixando de comer glúten, deixando de comer lactose e gorda. E aí? E aí? Só porque ouviu. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ela escondida come lá um pedacinho de pão, uma pizzazinha. Ela se dá pequenas liberdades que não deveria, já que ela está reduzindo. Então, é um processo, tá? É um processo. O déficit calórico é o principal, as calorias a gente tem que contar, porque as calorias é consequência dos macronutrientes. Se eu falo de caloria, eu estou automaticamente falando de macronutrientes. Tá? Porque se carboidrato, né, 1 grama de carboidrato tem 4 de caloria, se eu falo de caloria, eu estou falando de carboidrato. Se 1 grama de proteína tem 4 calorias, eu também estou falando de proteína. Então, assim, é só uma pessoa ignorante que não vai prestar atenção nisso. E desculpa, ela está sendo desinformada. Ela não está procurando nada e ela já está no mundo da lua, porque hoje o que mais tem são informações como essa. Então,
né, pegando o seu exemplo, eu estava engordando. Se você estava engordando, você estava comendo demais. Pronto. E talvez aqui, pelo que você falou, você comia muito hambúrguer, muita pizza. E você não estava se preocupando com os princípios básicos, com o fundamento do emagrecimento, né, da transformação. É saúde. E você não tem que ficar comendo um monte de besteira. Você tem que ter uma rotina alimentar, você tem que ter uma frequência, você tem que ter uma boa qualidade de sono, você tem que ter horário para acordar, horário para dormir. Se você não tem horário para acordar, horário para dormir, já está errado. A sua evolução vai ser comprometida. Ponto. Ponto. Se eu falo, cara, você acorda que horas? Não sei. Sei lá, quando dá vontade. Não tem responsabilidade nenhuma com aquilo que ele faz. Que horas você dorme? Fico vendo Netflix, fico jogando videogame, vou dormir 1h da manhã. Não tem responsabilidade nenhuma. Esse cara aqui, ele com certeza está fazendo tudo errado. Não, mas eu estou deixando de comer glúten, deixando disso. Está tudo errado. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que você está fazendo. Agora sim, quando você começou a ver que você não estava emagrecendo, aí você começou a olhar aquilo que você estava fazendo. Aí você olhou se você estava comendo besteira, você olhou se você estava comendo mais coisas saudáveis ou não. E aí você começou a mudar. Aí quando você mudou, teoricamente você substituiu, né, é o que eu falo para as pessoas que estão começando, substitua, tira o açúcar, tira as besteiras e comece a comer mais saudável. Naturalmente você vai fazer o quê? Transformar a sua alimentação, você vai diminuir as suas calorias, que é consequência, você emagrece. Mas eu não estou falando que é o pão, que é isso que você deixou de fazer, que emagreceu. Não, é só você de fato diminuir, de substituir e aí naturalmente você está diminuindo as calorias. Certo? Então se o resultado não está vindo, é porque tem algo de errado. É porque tem algo de errado. Ponto. Se você não está tendo evolução, se você não está emagrecendo, você faz tudo certo e você não está emagrecendo, tem algo de errado. Por exemplo, tem até uma pergunta aqui. Olha que interessante essa pergunta. E eu vou trazer um exemplo clínico aqui para você. Foi a pergunta da Milene. Ela mandou assim para mim. Meu maior desafio é a comida mesmo. Não sou de comer besteiras, doces, nada disso. Eu almoço e janto. Eu almoço e janto. E aí, assim, a pessoa que almoça e janta, né? Se eu olho assim de forma superficial, né? Vamos supor, a Milene, ela olha, eu vi que comer doce, o problema, né? O que engorda é comer doce e fritura, né? Açúcar. Eu não como nada disso, então eu tô bem. Eu não como nada disso, então eu tô bem. Eu não vou engordar, tá tudo certo. Porque eu só preciso deixar de comer o pão, eu só preciso deixar de tomar o leite, eu só preciso deixar de comer o chocolate, o doce, o açúcar. Que bom, eu não tenho nada disso na minha vida. Eu já tirei tudo isso. Então eu vou emagrecer. Aí ela vai e nada acontece. Aí ela vai e me manda, olha, eu não tenho nada disso na minha dieta. O meu maior problema é o alimento. Eu só almoço e janto. E ela não tem resultado só almoçando e jantando. E aí onde está o erro aqui? Cara, ela não tem uma rotina alimentar. Ela só almoça e janta. Como que você sobrevive almoçando e jantando? E outra, se você só almoça e você janta, a grande probabilidade de você comer muito nesse horário é grande. De você ter picos de fome, de você ter picos de vontade de comer. Eu tive uma cliente que ela era exatamente assim. Exatamente assim. Tem vários casos. Vários casos. Eu vou contar 2 aqui pra vocês. Eu vou contar aqui 2. Teve uma cliente que ela não comia nenhuma besteira. E aí ela chegou e me procurou, não conseguia emagrecer de jeito nenhum, tinha grande dificuldade, fazia de tudo e não resolvia. E ela falou, não como nada de besteira, sigo uma alimentação bonitinha, regrada, como batata doce, frango, arroz, certinho, mas eu não consigo. Aí eu, fazendo a análise, né, começando a acompanhá-la,
eu descobri o quê? Que ela beliscava diariamente frutas entre as suas refeições. E ela falava, Lucas, eu tenho uma vontade, eu tenho aquela vontadezinha de comer alguma coisa. E aí, assim, eu achava que podia, né? Porque é fruta, faz bem para a saúde. Então eu ia lá e comia. Uma banana, uma maçã. E isso se repetia umas 3 vezes ao dia. Todos os dias. Tive um outro caso, né? Que eu trabalhei num restaurante e tinha um cozinheiro que ele falava assim, eu fiquei observando, né? Eu trabalhava com frequência nesse restaurante e eu comecei a observar comportamentos. E o cozinheiro, ele malhava, né? Ele teoricamente queria ficar forte, né? E aí eu comecei a observar alguns comportamentos alimentares. E eu via que ele só almoçava, né? Fui conhecendo, fui conversando, e ele falou, cara, eu só almoço. Eu, caramba, cara, como assim? Só almoça? Tu não come mais nada? Não lancha, não janta? Não, eu só almoço. Por quê? Ah, porque eu engordo fácil. Então eu só almoço. E ele era gordo. E aí, né, observando o comportamento, o que eu comecei a identificar os erros? Como ele era cozinheiro, ele tinha acesso aos alimentos, durante o período todo do trabalho dele, o que ele fazia? Fritou uma batata, come uma batata. Fritou um pastel. Essa live hoje tá querendo me comprometer, mas não vai. Tô firme nela aqui, já caiu 3 vezes. Vamos que vamos. E aí ele fazia o que? Comia. Beliscava. Só que na concepção dele, ele estava fazendo certo. Olha, eu só me alimento uma vez ao dia. Como a Milene aqui, ela só come 2 vezes ao dia e ela acha que está certo. Então, pessoal, cuidado com aquilo que você acha. Mais não é menos. E menos não é mais também. Nem sempre você reduzir muito ou você comer menos refeição, menos comida, é certo. Nem sempre você fazer muita atividade vai ser bom. Cuidado. O que faz você não evoluir é uma coisa muito simples que você não consegue enxergar porque é simples. Você tem que ter cuidado. Então, para solucionar um problema como esse, né, onde a pessoa só almoça e janta, o erro está aí. Ela possivelmente, eu não sei, né, como eu falo, eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que estudar a pessoa, a gente tem que estudar a rotina, tem que entender tudo para ter uma resposta concreta. Mas o erro dela está aqui. Ela teria que tomar um café da manhã, ela teria que almoçar, ela teria que fazer um lanche pelo menos, né, e jantar. Se ela, provavelmente ela deve comer demais, ou ela come de menos, não sei. Ela só mandou essa. Ela só mandou essas informações. Isso é muito comum. Pessoas acham que por não comer doce, por não comer isso, por não comer aquilo, elas vão emagrecer. E aí elas não conseguem emagrecer e não entendem o porquê que elas não emagrecem. E o erro está na sua frente. Certo, pessoal? Vou responder a última pergunta aqui que eu vi que mandaram. Marcos falou, Lucas, eu chego do trabalho 11h50 da noite. Estou indo dormir 1 da manhã, acordo 10 horas. Estou indo malhar às 11. Meu problema é a comida mesmo. O que seria correto comer nesse horário? Horário que eu chego do trabalho. Marcos, como eu falei, eu tenho que analisar toda a situação. Tá? O que você fez, como foi o seu trabalho, foi braçal, foi sentado, né? Se você vai treinar logo quando você acorda, você pode comer uma refeição com mais, por exemplo, carboidrato, proteína, um pouco de gordura, né? Porque essa refeição ela vai servir de energia para o seu treino da manhã. Mas assim, você tem que comer comidas normais, cara. Se você tem dúvida, preste atenção numa coisa para você que está aqui assistindo. Se você não sabe o que você come, o que eu como? Primeira coisa, o que você está comendo? Ah, eu não sei o que eu como, então eu estou comendo, sei lá, 2 ovos. Ou, cara, acaba que eu tenho muita fome e eu acabo comendo um saco de biscoito.
Se você come besteira, comece a comer um prato saudável. Arroz, feijão, carne, frango. Ou então batata, frango, arroz e frango. Não sei, alimentos. Se você come besteira, substitua por alimentos. Mesmo que você não saiba a quantidade, mesmo que simplesmente substitua. Se você só come pouco, 2 ovos, mas você morre de fome, aumenta isso. Faz um omelete com queijo, bota 4 ovos, bota uma fatia de queijo. Você tem que começar a parar de ter medo. Ah, mas será que engorda? Para de ter medo, porque você está parado. O medo, ele te paralisa. E aí você fica nesse impasse. O que eu faço? E trava. E às vezes, por não saber o que fazer, você acaba errando. Errando no quê? No comendo uma besteira. Ou então comendo um pouco demais, te gerando uma fome muito louca, e você faz o quê? Come uma besteira depois. Você aumenta a probabilidade. Então a primeira coisa é, identifica aquilo que você está fazendo. Ah, Lucas, olha, eu já estou tomando uma vitamina de abacate. Pô, fico benzão. Legal, tá ótimo, continua. E vai dando sequência à sua rotina. Vai tentando melhorar. Se você está dormindo, por exemplo, olha, se você está dormindo aí meia-noite, você dorme 1 hora da manhã, você acorda 10, cara, você está dormindo 9 horas. Por que você não acorda mais cedo? Isso é um erro para mim. Isso é um erro. Se você acorda mais cedo, você consegue fazer uma refeição, você consegue estar mais ligado, você consegue produzir mais coisas para sua vida, e aí você ainda consegue treinar. Entende? Foi o que eu falei de horário. Primeira coisa, primeiro fundamento de você construir uma rotina é acorde cedo. Você precisa dormir de 6 a 8 horas. Se você consegue dormir 6 horas e ter um sono de qualidade, tá maravilhoso. Você não precisa de mais disso. Então, preste atenção nos pequenos detalhes que fazem a diferença. Preste atenção. Ó, minha esposa tá me chamando para almoçar. Pessoal, muito obrigado por vocês terem estado aqui comigo até agora. Olha, à noite vai ter uma live. Aqui agora é o aquecimento da Masterclass. O bicho tá pegando fogo. À noite, 8h37, tem 4 dicas para você potencializar, para você otimizar, para você acelerar o seu emagrecimento. Então, espero você à noite, tá? Na Semana das Lives, a gente está na Semana das Lives, aquecimento da Masterclass, e isso é só o começo, não é nem a sombra do que há de vir, porque a Masterclass vai pegar fogo. Certo? Pessoal, um beijo, muito obrigado, fiquem